E aí, galera? Então é isso aí. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez, né, pela presença de todos. A galera tá chegando ainda, mas já vamos dar andamento aqui com um minutinho de atraso. Vai chegar atrasado aí para vocês o áudio. Vai estar uns 2 minutinhos, mas começando com 2 minutinhos de atraso, tentando ser o mais pontual possível. Hoje a ideia é falar sobre microfonação, mas de um jeito um pouco diferente. Qual que foi a ideia? A ideia foi utilizar dois kits de microfones da Shure, que são dois kits da linha PG Alta, e fazer vários instrumentos e várias técnicas, coisas diferentes de microfonação, utilizando somente esses dois kits, né? Que o primeiro é o PGA Drum Kit 7, né? Que é um kit muito legal, especial, que é um kit de 7 peças, né? Da Shure, é um kit que compõe um PGA 52 no bumbo, 3 PGA 56 para os tambores, 2 PGA 81 para fazer, né, os overheads, para fazer os estéreos, para fazer o estéreo, né, na realidade, e o PGA 57 para fazer a caixa da bateria. Né? Uma das características legais desse kit é esse clamp do PGA 56 aqui é muito interessante, tá? Por que é um clamp muito interessante? Porque é um clamp que ele tem essa angulação diferenciada. Tá vendo? Essa angulação que ele tem para trás, ele facilita com que o microfone não fique dentro da pele da bateria, né? Isso não atrapalha na hora de você fazer a microfonação, né? Na hora de você posicionar lá. Então esse clamp é muito interessante, tá? As características desses kits PG Alta são bem legais, né? É uma linha totalmente profissional, uma linha já das linhas profissionais da Shure, né? Os microfones são todos com pintura eletrostática e tem esse clampzinho também que é muito legal, né? Esse clamp aqui, por exemplo, né? Essa prisilinha que tem aqui no PGA 52 e no 56 são muito legais, por quê? Porque é um engate rápido, então fica fácil para você soltar ali, fazer a angulação que você quer e travar de novo. Né? É muito prático usar esses kitzinhos aqui, tá? Então, qual que é a ideia, além desse kit, né, do kit de bateria do Drum Kit 7, eu vou falar bastante também sobre o PGA Studio Kit 4, tá? Esse microfone também é muito legal, esse kit de microfones. E por que ele é legal? Porque ele é um pouco diferente dos kits de baterias convencionais, né, dos kits de baterias convencionais. Primeiro, tudo bem, ele tem o mic do bumbo lá, o famoso, né, o PGA 52, mas ele tem esses dois microfones aqui, que é o PGA 181, né, que faz toda a diferença na hora de você ter esse kit, tá? E além do 57. Por que o PGA 181 é diferenciado? Porque ele tem uma captação muito singular, é um microfone de captação side address, então é captação lateral, ele é cardioide, então ele tem várias características muito interessantes e dá para utilizar para várias coisas, né? Para microfonar vários equipamentos, vários instrumentos, e a gente vai dar essa sequência mais para frente, vocês vão ver tudo que dá para fazer com esse kit de microfone também, tá? Eu gosto sempre, antes de começar a falar das técnicas, né, começar a falar mais especificamente sobre o assunto, eu gosto muito de falar sobre um pouco de teoria, né? Uma teoria bem rápida, bem simples, mas eu acho importante, assim, até para a gente estar todo mundo na mesma página, né? Deixa eu ver como é que tá aí. Ô, Rodrigo Walter, a Roberta Retiello tá sempre com a gente. Meu brother Guto Fagundes também tá sempre junto aqui, né? Fernando Fortes na área, galera. Então, temos um parceiro de alto nível aqui, meu brother Israel, tem muita gente legal. Tuca Pradella não perde uma. Valeu, Tuca. Você é um brother, você é animal, cara. Você é massa. Ricardinho, Thiago Taranto, grande Thiago Taranto. Ó, Thiago, dá uma sacada aí nos kits, hein, mano? Você vai gostar. Tá, então vamos dando aqui, vamos mandando as perguntas, não esquece, vai compartilha, dá like, faz toda essa parada aí, tá? Então vamos lá, para dar sequência, para a gente já dar sequência aqui nos ambientes de gravação, você precisa entender, né, o seu ambiente de captação, tá? Para você entender o ambiente de captação, você precisa também entender o que está em torno dele, o que acontece dentro dele. Por exemplo, nessas imagens que eu estou colocando, são ambientes que têm muita reflexão, né? São ambientes muito vivos, dá uma olhada, são paredes que tem espelhos, parede de vidro, né? São salas muito reflexivas. Tem algumas
alguns artefatos ali que ajudam um pouco a diminuir essa reflexão, que são sofás, almofadas, né? Mas mesmo assim é um ambiente muito reflexivo, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a reflexão das frequências nesse ambiente, tá? Então na hora de você fazer a captação, na hora de você posicionar, e às vezes até você mudar um pouco, né? O som dessa sala, né? Mudando um pouco, colocando algumas coisas como cobertas, como colchões, a sofás, a almofada, você pode mudar um pouco, né? A qualidade, o som da sala, né? Com algumas coisas bem caseiras e bem simples de fazer. Ó, áudio seminars também, aquilo junto, e vamos que vamos, gente. Bom, e também você precisa entender se a sua sala também não tem muito, se a sua sala não é muito morta, não é muito abafada, né? Por exemplo, uma sala ali cheia de carpetes, né? Que você não consegue nem olhar as paredes, nada, né? Então o som fica muito morto. Ou uma sala cheia dos famosos Sonex, né? As espumas, famosas espumas dos estúdios, né? Que vocês, quem é a galera da minha época aí, tô vendo que tem um monte de gente um pouco mais das antigas aí, né? Que a gente usava caixa de ovo, né? Para poder fazer isso e achava que funcionava para alguma coisa, né? A caixa de ovo. Na realidade, a caixa de ovo só para juntar barata, né? Mas a gente acabava usando caixa de ovo para tentar mudar e não funcionava muito, né? O que a gente tem que entender, uma coisa que é interessante para a gente entender, quando a gente for entender o ambiente, né? Fazer a equalização, né, do nosso ambiente, que existem duas coisas diferentes, né? Existe o tratamento acústico e o isolamento acústico, né? Então, por exemplo, as almofadas, né, as espumas aí, os famosos Sonex, como eu falei, eles não isolam muito o som da sala, né? Eles servem mais para você tratar. Então, o que é o isolamento? O isolamento é quando você quer que o som não saia do seu ambiente, da sua sala, do seu estúdio, e também quando você não quer que não venha nenhum som externo para dentro do seu ambiente também, para não atrapalhar na hora da sua captação, na hora da sua gravação. O tratamento, ele serve para quê? Para você equalizar o som do seu ambiente, né? Para deixar agradável em todas as frequências, graves, médias e agudas, né? Para deixar esse som mais equalizado, deixar mais equilibrado o som na sua sala, no seu ambiente, tá? Então, toma cuidado com essas duas coisas que são bem importantes e vamos para cima. Existem algumas coisas caseiras, como eu falei, que a gente pode utilizar, né? Que às vezes facilita no dia a dia. Por exemplo, tem um exemplo muito legal ali do Gustavo Fofão, nosso parceiro lá do Cifra Club. Inclusive, galera, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um curso quase que completo de áudio lá no Cifra Club, tá? Então, é muito legal. Então, acessem lá o curso de áudio, é ministrado por mim dentro da plataforma do Cifra Club e tem vários vídeos bem legais de microfonação, de algumas características. Então, é bem interessante. Então, quem não conhece, vai lá e vai que tem muita coisa interessante lá. E outra coisa, falando também em educação, a gente não pode esquecer do SAI. O SAI é uma ferramenta da Shure, uma ferramenta educacional da Shure que é bem interessante. Então também procurem saber sobre o SAI, que é muito legal. Tem os vídeos, webinários também dentro dos nossos canais. Procurem lá que vocês vão ficar bem felizes de ver tanto conhecimento assim, tanta coisa passada para frente, né? Então aqui, por exemplo, né, voltando, estou viajando nas ideias. Então aqui voltando, por exemplo, nessa captação, né? Então a gente percebeu que a sala era muito viva. Então, o que a gente fez? A gente improvisou ali um biombo, né, atrás do Fofão, com uma coberta e tudo mais. Ali é um pedestal, né, com uma coberta, fazendo esse biombo para poder melhorar o som captado, né, do violão, que a gente precisava ter um som melhor captado. Então, a gente fez essa manha ali para poder melhorar a captação. E outro tipo de captação, para quem assistiu meu webinar passado, mas quem não assistiu, vai lá no YouTube, tem lá falando sobre a linha Multi. Esse é o MV88, que é um captado direto pelo celular, um microfone que capta direto pelo celular, é muito legal também, tá? Então, conhecendo o ambiente de gravação, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes na hora de captar o som, tá? Para começar as dicas de posicionamento, a gente não pode esquecer de algumas regras básicas, tá? Algumas regras bem simples da gente poder colocar na cabeça. Uma das primeiras regras que eu gosto de falar é exatamente a distância entre os microfones, que é o quê? A regra do 3:1, tá? O que a regra do 3:1 diz?
ela diz que a fonte sonora do primeiro microfone, né, de um microfone, por exemplo, nesse meu amiguinho aqui, né, que essa distância aqui, ó, ela precisa ser 3 vezes a distância para o próximo microfone, tá? Então essa distância eu tenho que ter aqui nossa, meus desenhos são muito bons, né? Essa distância daqui, eu preciso, o próximo microfone ele tem que estar posicionado a 3 vezes essa distância, exatamente para que não ocorra o problema de entrar o som da minha voz no próximo microfone e não ter os problemas de combi filtering, cancelamento de fase, que a gente vai ver rapidinho mais para frente aqui, tá? Então é importante muito essa regra do 3:1 e isso para todos os instrumentos, tá? Então você vai pensar numa bateria, tenta pensar no posicionamento dos microfones da bateria na regra do 3:1 também, tá? É muito interessante, coral, coro, sei lá, backing vocals, né? E aí por diante, então a gente começa a minimizar alguns problemas que a gente possa ter na hora de fazer a captação, ok? Bom, seguindo um pouquinho adiante, nós temos outra regra que é muito importante, que é quem? O padrão polar dos microfones, tá? Aqui eu tenho dois modelos bem clássicos, né, de padrão polar, que é o cardioide e o supercardioide, que é o que a gente acaba mais usando mesmo no dia a dia, tá? E como eu já falei bastante, muita gente aqui já sabe, você tem no cardioide a maior influência no eixo frontal e a menor influência do som no eixo traseiro, diferente do supercardioide, que ele tem um ângulo de captação um pouco mais achatadinho, mas ele também tem a sua maior incidência no eixo frontal e a menor incidência ali no ângulo 110, 120 graus, mais ou menos, tá? Então, uma ideia, por exemplo, vai fazer uma captação no barzinho, tá dando muita microfonia, pensa no modelo do microfone, é um SM58, um microfone cardioide, um PGA 58, posiciona o monitor à traseira do microfone, bem atrás do microfone. Por quê? Porque ele tem a maior rejeição a ruído indesejado nessa parte de trás. Então o som do monitor não vai realimentar o microfone. Tá dando para sacar as ideias? Então o que a gente consegue? A gente consegue, com algumas regras, a gente consegue já minimizar vários problemas, né? E essa regra do padrão polar é bem importante, tá? Outra regra que eu gosto de passar para a galera, o que é? O fator distância. Né? O fator distância é importante a gente saber para entender um pouco sobre a direcionalidade e o ganho frontal de cada microfone, né? Sensibilidade frontal. Por exemplo, um microfone omnidirecional, ele tem uma distância X, né? Até do microfone até a fonte sonora. Você pode ter um microfone cardioide, por exemplo, nessa distância de 1.7 para ter o mesmo volume que você teria num omnidirecional. Então a gente já entende o quê? Que quanto mais direcional o microfone, maior também é a distância que você pode ter do som direto, diminuindo esse ruído ambiente, tá? Então é bem interessante essa regra do fator distância para a gente também começar a pensar no padrão dos microfones, né? Então vamos lá. Galera, como eu falei, não se esqueçam aí de compartilhar, passa para a galera, tá? Vamos ver quem está aqui na sala. Miguel Polcar, nós temos presenças internacionais na nossa apresentação hoje. A Cecília está sempre com a gente, Paulo Menezes, Alexandre Medeiros também está sempre com a gente. Muito obrigado aí, galera, pela presença, tá? E vão mandando as perguntas aí, que o Pina está aqui, o homem sem barba. Pina está aqui com a gente também. Vão mandando as perguntas aí e a gente vai direcionando as perguntas, a gente vai tentando responder o máximo que dá. Bom? Outra característica importante é o alcance do microfone. A gente tem que entender que se perde 75% da intensidade a cada vez que a gente dobra a distância. Olha que maluco isso, né? Então, por exemplo, você tem um microfone com um volume X bem próximo da fonte sonora, toda vez que você dobra a distância, você perde 75% da intensidade, né? Olha que legal isso, né? Então é outra característica para a gente ter em mente aí. Obviamente que uma das características mais importantes quando a gente vai falar em microfonação com vários microfones é quem? O cancelamento de fase, o combi filtering, tá? Para quem não sabe, o que é o cancelamento de fase? Tá? O microfone, a voz, né, os sons, eles são compostos por senoides, né? O que é senoide? Senoide é aquele tom puro, né? Um tom monotônico, com uma tecla do teclado, o som do diapasão, né? Aquele sonzinho que fica um sonzinho
Isso é uma senoide. E o conjunto das senoides, eles formam o som, eles dão uma característica ao som, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma mesma frequência, tá? Uma senoide, uma frequência, com ela duplicada, tá? Igualzinha, com a mesma intensidade, na mesma frequência, com tudo igual, você tem uma soma, tá? Então você consegue somar essa fase, né? Essa senoide com as duas frequências iguais, ok? E se você tiver essa mesma frequência, tá? Só que ela atrasada em 180 graus. O que acontece? Você vai ter o que a gente chama do famoso cancelamento de fase. É como se você tivesse uma força mais 10 somada a uma força menos 10. O que acontece quando você faz uma soma de mais 10 com menos 10? Dá zero, tá? Então, se ela tiver exatamente for a mesma frequência, tiver na mesma intensidade e tiver num atraso perfeito de 180 graus, você pode cancelar essa frequência, tá? E essa frequência, ela pode ser muito importante para aquele instrumento que você está mixando, tá? E outra, tá captando, né? E outra coisa, o cancelamento de fase, o comb filtering, você pode usar ele de uma forma destrutiva ou de uma forma construtiva também, tá? Por exemplo, às vezes tem alguma frequência que você está te incomodando naquele instrumento e você não quer ficar lá equalizando, girando mesa, tirando no equalizador e etc, etc. Você pode posicionar o microfone na distância correta e você cancela essa fase, cancela essa frequência. Olha que legal. Mais uma dica bem interessante para a gente tentar nos estudos aí mais para frente e tentar colocar isso em prática, tá? Aqui eu tenho um desenho gráfico que mostra o comb filtering acústico, né? Essa situação a gente vê muito onde? A gente vê nos podcasts, a gente vê nos estúdios, né? Na captação, quando você tem uma superfície próxima ao microfone, igual uma mesa. Então, o que acontece? Olha a diferença da resposta do microfone, né? Aqui a gente tem a resposta em frequência do microfone em campo aberto, e aqui do lado a gente tem do mesmo microfone, só que com o quê? Com um cancelamento, né, da frequência. Por quê? Porque ao mesmo tempo que entra a voz direta no microfone, ela vem, bate na mesa, reflete na mesa e volta para o microfone. Então ela atrasa a frequência, né? Ela atrasa essa frequência e aí você tem essa bagunça que a gente vê aqui no desenho do desenho da resposta do microfone. Então o que acontece? Algumas frequências ela soma, outras frequências ela tira, né? Ela corta, e isso que acontece pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do que você está captando e qual a frequência que você está cancelando ali. Então tem que tomar cuidado em relação a isso também. E não é só mesa, tá, gente? Isso aqui a gente fala de parede, fala de teto, fala de tudo. Então, por exemplo, tocou na caixa da batera. O som direto que está entrando no microfone, ao mesmo tempo que ele entra no som direto do microfone, ele bate na parede e volta para o microfone também. Então você está cancelando aquela frequência, alguma frequência daquela distância do rebote, tá? Então tem que tomar cuidado. Só a gente ter um pouquinho de cuidado, sem desespero, mas ter um pouquinho de cuidado também com o comb filtering, né? E o comb filtering ele pode ser acústico e pode ser também eletrônico. Então vamos lá. Mesma coisa, resposta do microfone direto, e aqui a resposta, né, do microfone, só que tendo outro microfone captando ao mesmo tempo a mesma voz, que é o caso que eu mostrei lá para vocês do 3:1. Né? Lembra quando eu falei lá atrás, o 3:1 e etc, etc? É exatamente isso que acontece quando você não calcula direito as distâncias entre os microfones. Então você pode ter um cancelamento destrutivo ou você pode ter um cancelamento construtivo também, tá? Isso depende do que você está querendo fazer. Isso é importante vocês saberem, né, que acontece. Vocês conseguem calcular isso, né, com o tamanho de onda e tudo mais. Tem várias contas na internet, tem vários dicas na internet, vocês podem procurar no Google e vocês entenderem um pouco mais. É interessante vocês se atentarem a isso aí. Beleza? O Fábio Moreno na sala, Tony Rufino, Leonardo Lupe, Marcelo Oliveira. Galera tá chegando mesmo, tá ficando muito interessante aqui, ok? E agora, o que eu vou passar para vocês? As dicas, né? A famosa receita de bolo, né? É a parte mais aguardada de todos os workshops, de todas as lives.
é exatamente essa brincadeira da receita de bolo, né? E começando com quem? Posicionamento em vozes, tá? Bom, aqui tem uma ideia de um coral, tá? Uma ideia do posicionamento do microfone para um coral, e aqui existem dois tipos diferentes de microfonação que estou fazendo ali, tá? A primeira ali, que é desse aqui do lado direito, é aqueles posicionamentos utilizando aqueles microfones que a gente chama de overhead, né? Então, microfone acima da cabeça, tá? Aqui tem uma regra bem interessante, bem legal, que dá para a gente seguir, tá? Então, o que que é? A gente pode posicionar acima da última cabeça do coro, do coral, o microfone de 60 centímetros até 1 metro de altura e na frente da primeira voz, tá? Do primeiro degrau do coro, né? Da primeira fileira. Mesma coisa, se aqui fosse 60 centímetros, aqui também é 60 centímetros. Se aqui for 1 metro, aqui é 1 metro. E posicionar o microfone exatamente nessa diagonal, tirando o microfone nessa posição de 1 metro ou 60 centímetros, tanto para frente quanto para cima, tá? Isso é uma regra bem legal, uma regra que a gente pode atacar bem. E o que acontece quando a gente desce para essa regra aqui embaixo, né? Essa regra aqui, que também é junto aqui, né? Aqui a gente está usando quem? O 3:1. Olha que legal. Usando a regra que eu falei para vocês lá atrás. Então, a gente sabe que a distância de 60 centímetros, se foi a distância que a gente usou, a gente tem que posicionar o microfone em forma lateral 3 vezes. Então, seria 1,80 m. E se fosse 1 metro de altura? Quantos metros? 3 metros de largura. E aí a gente consegue maximizar, consegue uma forma bem prática de posicionar esses microfones. Tá? Coral, velho, a galera pergunta a valer, assim, tem gente com muita dúvida, tá? Então, muito interessante a gente se atentar a essas regras que fica bem legal. E outra forma é posicionar os microfones na frente do coral também, né? Não pode se esquecer que, por exemplo, aqui você também tem a fileira de trás. Então, o que você pode fazer? Você pode posicionar esse microfone tentando fugir um pouquinho, né, da voz principal aqui para tentar um conjunto maior. A gente vai ter uma diferença de volume e tudo mais, mas com o padrão polar do microfone, por exemplo, microfone cardioide, a gente consegue ir sempre respeitando a regra do 3:1. Se o microfone está aqui a 60 centímetros, o microfone do lado tem que ser a 1,80 m de distância. Muita gente usa as técnicas de captação estéreo, né, para captar coro, né, para captar o coral. O que eu acho na captação estéreo? O que acontece? Você capta muito som que vem de um lado e capta muito som que vem do outro lado. E às vezes você perde o conjunto, você perde o meio do coral, né? Então, se você consegue colocar esses microfones na frente do coral, é uma forma de você conseguir melhorar a captação do coral de uma forma conjunta. E outra coisa, às vezes você precisa, o microfone está tão longe, você precisa dar muito ganho, muito volume. E se você precisar jogar também o microfone que não seja só para captação, por exemplo, para gravação, mas que ele seja também para reforço sonoro, você acaba tendo problema também na hora de ter esse som, né? Na hora de você reproduzir no PA, assim, dando microfonias e outras coisas, tá? Então tem que tomar um cuidadinho, tá? A Roberta está perguntando, né? Essa Roberta Cirritiello está perguntando qual que é o microfone mais adequado para o coral, né? Então eu tenho algumas dicas aqui, né? Alguns microfones que eu já coloquei aqui para essa captação. Então eu tenho o PGA 181, que é um microfone muito legal, de um microfone cardioide, condensador. O PGA 27, né, que já é um microfone de cápsula larga, então a gente tem uma cápsula de 1 polegada, e o PGA 81, que é o famoso microfone tipo caneta, né? É um microfone que a gente usa muito para chimbal, contratempo, para overhead de baterias e etc. Tá? Esses microfones eles ficam muito legais também para fazer a captação do coral. O que você precisa entender é como que vai ser posicionado o seu coral, onde você vai conseguir colocar os microfones, se você vai conseguir colocar o microfone na frente, ou tem que ser overhead. Então tem várias coisas que você precisa estudar em relação ao seu coral, né? Vamos tentar pensar na regra do 3:1. O padrão polar cardioide, então a gente já sabe que tem mais ou menos um ângulo de 130 graus, né, de cobertura, né? E conforme a distância vai aumentando, esse ângulo de cobertura acaba aumentando também. Então a gente consegue fazer uma relação dos microfones ideais, tá?
Ô, Tony, você está perguntando sobre os XY também funcionam para coral. Eu vou mostrar depois várias captações estéreo, tá? São bem legais. Então, fica aí, não mude de canal. Brincadeira, né? Fica aí, galera. Então, eu vou chegar nessa parte de estéreo também, que entra muito nesse lance de coral também, beleza? O Leco está perguntando se o shotgun ajuda. Qual que é o problema do shotgun, Leco? O problema do shotgun é porque o ângulo de captação dele é muito estreito, né? Então, se você tiver ele muito próximo à fonte sonora, você vai conseguir captar só o som de quem está falando perto do microfone. Né? A não ser que o microfone está lá, a 3 metros de distância. Aí o shotgun ajuda. Por quê? Porque ele vai aumentar a diretividade, ele aumenta o ganho frontal, né? Como ele vai ter mais sensível na parte frontal e tem uma recusa nas laterais, né? Então ele ajuda nesse tiro, tá? Mas se o microfone ficar próximo ao coral, já não funciona, beleza? Boa. O Ingo está perguntando se a captação de coral também funciona para captação de plateia. Sim, Ingo, funciona também, tá? Quando eu vou falar um pouco lá dos estéreos, das captações estéreos, aí fica mais legal para a gente exemplificar nisso aí também. E vozes em estúdio? Vozes em estúdio a gente acaba não tendo muita regra em relação à voz de estúdio, né? A única coisa que é uma regra que eu sempre pego muito pesado quando eu vou falar com a galera é eliminar o pop, né, do microfone, porque uma das piores coisas na edição, quem trabalha muito com edição, né, de estúdio de gravação, sabe que o pop ele é muito complicado. O que é o pop? É o P e o B, né? Quando você fala P e B na frente da mão, ou se você pendura até um papel na frente, vamos fazer um teste aqui, ó, vamos ver se vai funcionar. P, B, P, B, M, A, O, tio, P, B. Então, o P e o B, ele gera muito ar, né? Ele movimenta muito esse ar. Então, utilizando algumas ferramentas, alguns acessórios, como os pop filters, né? As windscreens, né? As telas de antivento, isso ajuda muito na hora de você fazer a captação de voz. Mas Cadoca, lá no meu home studio, não tenho como utilizar lá o pop filter, não tem um pop filter. Então você pode usar algumas manhas que a gente usa também. Algumas manhas, por exemplo, a gente usa muito inclinar o microfone. Né? Então você pode colocar o microfone virado de cima e tira da frente da voz, inclina ele e tira ele da frente da boca, já ajuda. Ou até no lado, né? Você pode colocar o microfone em diagonal, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas o meu microfone está aqui, ó, posicionado na minha lateral. Né, em diagonal, posicionado para captar a minha voz, mas não está de frente a mim, até para não atrapalhar a câmera e tudo mais. Né? Então ele está aqui em diagonal e está captando o som da minha voz aqui. Né? E acaba captando super bem também, não tem problema. Tá? Então é uma forma de a gente ajudar em relação a isso. Se você puder usar ele inclinado e ainda puder colocar mais um pop filter, ó, melhor ainda, tá? E outra coisa que ajuda muito o pop filter na hora de você captar a voz em estúdio é que você vai manter, você fala assim pro vocalista, coloca o nariz no windscreen. Aí ele põe o nariz lá, canta com o negócio e não vai ter muita diferença de dinâmica também em relação à voz, em relação à cápsula do microfone, tá? Então outra ideia legal para vocês aí, ok? Agora vamos lá. Vocês já devem ter visto muito essa cena, né? Em shows não, né? Em documentários, né? Em gravações, em fotos, etc, etc. Agora a pergunta, eu sei que vocês não vão conseguir responder a tempo, porque tem um delayzinho da transmissão, mas vocês estariam perguntando para mim, Cadoca, por que pendura um microfone? Né? Por que principalmente antigamente nos estúdios, pendurava o microfone, né? Para ficar preso no pedestal de cima para baixo, né? Existem várias teorias, né? Existe a teoria do... porque o som que sai da voz para cima é melhor, ou coloca embaixo o som da caixa torácica. Tem várias teorias também em relação... Se tiver algum fonoaudiólogo aqui, o professor de canto, até pode falar mais sobre isso, né? Mas esse tipo de posicionamento ele surgiu porque os microfones eles eram valvulados nessa época. E o que acontecia? O calor da válvula ele esquentava muito o diafragma, muitas vezes danificava o microfone. Então o que aconteceu? Eles conseguiram arranjar
essa ideia de pendurar o microfone de cima para baixo, né? Pendurar mesmo no cabo, no pedestal, para que o ar ele possa subir, porque o ar quente ele tende a subir e aí a válvula não pegava no diafragma. Olha que legal. Né? E outra coisa é exatamente o que vocês estão vendo nas imagens. Muita coisa nos anos 50, né, nessa época, gravava violão e voz ao mesmo tempo, por exemplo, gravavam várias pessoas numa sala, partituras, né? Então, várias coisas também atrapalhavam, né, o ambiente ali na frente de quem estava gravando a voz. Então, isso também facilitava ter o posicionamento do microfone de cima para baixo, tá? E hoje em dia muita gente usa por estética, né? Por que não? Né? É legal pra caramba, fica bonito e tal, então muita gente acaba usando por estética, mas ele surgiu com o intuito de danificar o diafragma e também ter esse posicionamento livre ali de quem estava gravando, do cantor, dos músicos. Ok? Uma curiosidade para vocês aí, né? As vozes em estúdio, né, muito parecido com os microfones de coral que eu falei para vocês, né, o PGA 181, o PGA 27 e o PGA 81, tá? Lembrando, gente, que eu estou falando aqui só da linha PGA alta, tá? Vocês vão ver um microfone ou outro da linha PGA alta que não estão naqueles kits lá, por exemplo, o PGA 27 ou talvez o PGA 58, mas todos os outros microfones que vêm naqueles kits que eu falei lá no começo da transmissão, você pode usar para isso, como por exemplo o PGA 181, que vem naquele kit Studio 4, tá vendo? Olha que legal. Né? Aquele Studio Kit 4 lá que eu falei, então você já tem um PGA 181 que você pode usar para voz e tudo mais. Então, né? Então só para deixar claro isso para vocês. E lembrando que você pode usar a mesma referência dos microfones PGA altas para as outras linhas da Shure, tá? Então, por exemplo, o PGA 181 você pode usar a mesma referência para o Beta 181. O PGA 81 você pode usar a mesma referência para o SM81, tá? Então você pode usar essas referências para os outros microfones da linha também, tá? Mas aqui é interessante, são alguns microfones diferentes em relação a timbre e tudo mais, tá? Bom, em relação às vozes ao vivo, né? Em relação à voz ao vivo, a gente sempre fala, tenta manter o microfone em 45 graus, microfone mais próximo da fonte sonora, e etc, 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 né? Acaba que, obviamente, sempre o cantor, né, o vocalista, ele acaba posicionando o microfone, né, da melhor forma que ele se sente mais confortável na hora de cantar, né? Mas aqui a gente vê alguns exemplos muito bons, né, de usando o microfone, né? Por exemplo, Paul McCartney, Chitãozinho Chororó, Aline Barros, né, o Adam Levine, né? Então são cantores, né? São vocalistas, são artistas que conseguem utilizar o microfone de uma forma muito interessante. Tá vendo? Todos eles estão bem próximos à fonte sonora, né? Não estão segurando na cápsula, né? Então já ajuda bastante, né, quando o artista ele consegue ter essa consciência, né, de como posicionar, né, de como usar o microfone a seu favor, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem, não são regras, obviamente, mas microfone de 10 a 20 centímetros, ângulo de 45 graus, cuidado com o efeito proximidade. Para quem não conhece o efeito proximidade, quanto mais próximo o microfone da fonte sonora, mais frequências graves ele cria, né? Posicionamento dos monitores, etc. Né? Mas isso, obviamente, tudo na hora do show lá, do palco, às vezes o cantor, o vocalista e tudo mais, né? O artista ele acaba se movimentando e acaba perdendo um pouco esse posicionamento. Mas é legal a gente sempre mostrar, né? Obviamente, que existem essas regras interessantes e o quanto o microfone não muda em relação ao timbre quando você tem movimentações diferentes, tá? Nas vozes ao vivo, os clássicos, né? 58, o 57 também, falando da linha PG alta. Olha mais um microfone diferente dos kits entrando, né? É um microfone que é dedicado, que ele foi criado para instrumentos, caixa de bateria, amplificador de guitarra, mas aqui eu estou direcionando ele para voz também, né? Olha que legal. E o PGA 58, obviamente, da família 58, que já é referência. Ok? E aqui, para a gente finalizar as vozes, eu vou dar um aviso muito importante para vocês, que é exatamente isso que a gente falou agora há pouco, né? Para quem não sabe, isso aqui, né? Ele transforma o microfone num padrão polar diferente. Então, o que acontece? Quando você fecha o globo do microfone, você transforma esse microfone num microfone omnidirecional.
né? Além de você perder algumas frequências, né, que são fundamentais para a voz, deixar aquele som meio com som de rádio, né, com som de megafone do microfone, né, que todo mundo já deve ter testado uma vez para ver como é que funciona, você transforma o microfone num microfone omnidirecional também. E o que isso acontece? O microfone omnidirecional, ele tem uma captação em volta da sua cápsula de 360 graus. Então, o que quer dizer? Que o som de baixo vai entrar, o som de cima vai entrar, o som do lado vai entrar. Então, vai ter muito vazamento do ambiente no microfone. Isso aumenta o vazamento da banda e aumenta também o vazamento para microfonias. Tá? Então, a probabilidade de você ter uma microfonia fechando a cápsula do microfone igual está fechando ali é muito maior do que se você segurar o microfone numa posição correta. Tá? Então, isso aqui é um aviso que é dos mais importantes no show ao vivo. Eu acho que a regra mais importante que a gente tem que ter é tentar não segurar na cápsula do microfone. Tá? Bom, tem umas perguntas aqui que a galera, o Everton perguntou exatamente se transforma em omnidirecional. Ele vira quase um omnidirecional mesmo, Everton, então é isso aí mesmo. Eu seguro o mic pelo bastão, aí não pela cápsula. Isso aí também não adianta segurar muito, né, Rodrigo? Muito para baixo, para você também não segurar na antena do sem fio, né? Então tem que segurar meio que no meio do microfone, igual os artistas vão mostrar para vocês lá. Fale pelo efeito proximidade, né, que eu já falei para vocês, né, que muda, né, em relação às frequências, principalmente frequência grave. Quanto mais próximo da fonte sonora, mais grave. Quanto mais afastado, mais agudo, né? O erro é pegar no microfone no Globo, isso aí. Então, já as respostas meio que já foram respondidas para vocês, conforme eu fui adiantando aqui. Beleza? Então, dando sequência, a gente vai para posicionamento dos microfones em instrumentos musicais. Para a gente começar, vamos falar de violões, tá? Duas formas bem simples, tá, gente? Para a gente não ficar também viajando muito, enrolando e falando de um monte de coisas, a ideia é colocar as ideias para vocês colocarem em prática, né? Então, para desmistificar, ajudar um pouco em relação a isso, e vocês poderem praticar e ver qual que é o melhor som para vocês. Porque, às vezes, mudar o som da sala, mudar o violão, mudar a pegada do próprio músico, né? Isso tudo muda em relação ao microfone, ao tipo de microfone também, e o posicionamento do microfone, tá? Então, essas coisas todas são alteráveis, né? Então, mesmo exatamente esse posicionamento aqui do Fofão, por exemplo, então talvez não seria um posicionamento ideal para o Ramon Araújo, para o Marquinhos Pavan, que está na live também, talvez não seria o posicionamento ideal para o Marquinhos tocar, né? Talvez algumas características diferentes, tá? Mas para a gente ter um start, então aqui, por exemplo, a captação com um microfone, né? Estou usando o PGA 27 aqui, mas como a gente está falando dos kits, você pode usar tranquilamente o PGA 181, tá? Que vai ficar ótimo também. Aqui o microfone está posicionado mais ou menos aqui, né, nessa região da 12ª casa, né, entre o bojo e entre o resto da escala do microfone, né? Então é uma captação legal que deixa o som bastante equilibrado do violão, tá? Se você quer captar uns sons mais graves, um som mais encorpados, você pode trazer o microfone mais para baixo e pegar o som mais da caixa acústica do violão, por exemplo. Tá? Então você vai posicionando o microfone conforme for. Algumas dicas legais, né? É não deixar o microfone posicionado na voz, né? Na voz não, na direção da boca de quem está tocando violão, exatamente para você não ter esse problema do respiro, né? do cantor ali, né? E obviamente uma das dicas bem legais é ter muito cuidado com o clique, né? Vazamento de clique é muito complicado nos microfones, então que às vezes o músico ele fica com um clique tão alto que aquele clique acaba pegando no violão dedilhado, alguma coisa nesse sentido. Então tem que tomar cuidado com o clique também. Existem algumas ferramentas, algumas manhas, principalmente na hora da edição, para melhorar isso aí. Mas se você conseguir, no posicionamento do microfone, tentar fugir do som do clique, vale a pena você também testar, obviamente não estragando o som do seu violão. Outra forma muito comum, né, de usar a microfonação do violão é fazendo essa captação com 2 microfones. Aqui nesse caso eu estou usando um PGA 181, né, e eu estou usando um PGA 81, tá? Essas músicas e essas microfonações aqui, essa aula toda, está disponível lá no canal do Cifra Club, tá bem legal, tem o som dele tocando, vocês vão ver que interessante, tá? Então,
Quem tiver curiosidade depois pode sair daqui da live e ver lá no Cifra Club também, tá? Então, o que eu estou posicionando? Eu estou posicionando esse microfone mais próximo, né, do corpo do violão, ali perto da saída de ar, ou mais próximo do cavalete, depende muito do que você está querendo ser captado. E esse microfone aqui na 12ª casa do violão, clássico, né? Então, captações clássicas. Microfone perto do bojo ou perto do cavalete e o microfone na 12ª casa. Isso é a forma mais clássica de você fazer a captação, tá? Uma curiosidade para você, eu acho que tem um macetezinho. Muitos músicos, né, violonistas, eles têm problemas com a monitoração, né? Porque o som que está sendo captado do violão, muitas vezes não é o som que ele está acostumado a escutar do violão. Então eu já vi várias vezes, eu já usei essa manha uma vez também para resolver um problema exatamente de retorno, que era isso. Posicionava o microfone para gravação perfeitamente e qual que é a manha? Eu colocava 2 microfones mais ou menos na altura da orelha do músico. Por quê? E eu usava só esses microfones só para o retorno do músico, porque ele está acostumado a ouvir o som que sai daqui do violão, né? E não o som que sai da frente do violão. Então isso é uma dica aí, uma manha aí. Se estiverem com problema em alguma gravação, tenta fazer isso. Às vezes 1 ou 2 microfones resolve ali, coloca no ouvido do músico que ele vai estar super confortável na hora de gravar, tá bom? Uma dica aí para vocês. Vamos ver quem mais está aqui, se tem alguma pergunta para captação da caixa e cordas com 2 microfones, teria algum cancelamento de fase? Óbvio, né? Como eu falei para vocês, todo microfone está sujeito, né, a combi filtering, a cancelamento de fase, por isso que você tem que testar as microfonações, né? Testar o posicionamento exatamente por conta disso. E você pode usar a regra do 3:1, ó, que legal, né? Então esse microfone, o som que está saindo desse canto do violão, ele tem que estar 3 vezes a distância do outro, e você vai tentando na manha, tentando consertar isso, beleza? Aqui, ó, o Gilson está falando, pode sugerir alguns tipos de mix para captação de baixo acústico ou violoncelo e as distâncias que você já experimentou? A distância, o Gilson, depende, obviamente, muito da sala, tá? Porque se você tem uma sala com som maravilhoso, você pode estar com o microfone mais afastado. Se você tem uma sala com um som que não seja tão bom, você vai ter que estar com o microfone mais próximo do instrumento. Então, isso varia muito em relação à distância, tá? E eu já utilizei aqui dos microfones mais clássicos, já usei microfones condensadores de cápsulas pequenas e cápsulas largas também, que me dá um resultado muito legal. Por quê? Porque o microfone com cápsula larga, microfones condensadores como o PGA 27, até o PGA 181 também entra nessa classificação, ele tem uma resposta em frequência mais plana e mais alongada também. Então ele consegue captar bastante frequências graves, tá? Então fica legal muito também para você captar. Então gosto muito de usar condensador para isso. Microfone de fita funciona bem também. Não está aqui no caso, mas os microfones de fita também, ó, fica muito massa para isso que você me perguntou. Valeu? A distância ideal entre o microfone e o violão também entra em relação a como que está a sala, o som da sala e etc, tá? Você vai ter que fazer os testes lá. Mas se for para chutar, sei lá, um palmo, né? Sei lá, usa pelo menos uma distância mínima aí. Mas o ideal é testar, tá? Porque às vezes você pode usar o efeito de proximidade, às vezes você não quer o efeito de proximidade, às vezes você quer o efeito de proximidade, sei lá, né? Então você vai testando e tentando melhorar em relação a isso. Captação dos amplificadores, tá? Essas regras aqui de captação, elas vão funcionar tanto para guitarra quanto para baixo e também amplificadores de violão, tá? Então, você pode usar as mesmas ideias para todos esses instrumentos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma captação clássica, né? Do microfone 57, estou usando o PGA 57 nesse caso, um microfone apontado diretamente reto para o alto-falante, né? Nesse caso, pelo menos nesse print que eu tirei, nessa foto, né? O microfone está posicionado mais na borda, né? Que é um som mais gordo, mais encorpado, tá? Então, por exemplo, quais são as diferenças do posicionamento do microfone? O microfone mais posicionado no centro do alto-falante, no centro do cone, você vai ter um som mais agudo, um som mais brilhante, tá?
Quando você vai afastando esse microfone para a lateral, para a borda do alto-falante, ele vai ganhando em frequências graves. Então, ele vai encorpando o som do microfone, encorpando o som do seu instrumento, tá? Ô, Cadoca, qual que é a, sei lá, a distância certa? Qual que é o posicionamento correto? Cara, todas. Todas. Tá? É legal, gente, realmente testar. Lá que esse print que eu tirei, inclusive, é lá desse vídeo, né? E quem já foi no meus workshops, não sei se se alguém aqui já que está aqui na sala já foi em algum workshop meu de microfonação, levanta a mãozinha aí, que eu falo bastante por isso e mostro na hora, né? A diferença do posicionamento do microfone, como muda o timbre. E você vai falando assim, ó, toca aí, velho. O cara vai lá, vai tocar guitarra, o Robson Bueno tá lá tocando guitarra, metalzão ou blues, sei lá, né, pop. E você vai com o microfone, só tem um microfone, um SM57, PGA57, ou um condensador, como um PGA81. Você vai com o microfone e vai mudando ele de posicionamento, né? Vai puxando ele para o lado, né, ou para o outro, e vai descobrindo qual que é o melhor som que você deseja do alto-falante, né, que você deseja ali da microfonação. E outra muito comum é o posicionamento angulado, que é o que a gente chama de fora de eixo, né? Esse posicionamento você está com o microfone, em vez de estar com o microfone reto, certinho no alto-falante, você inclina ele para o lado. Eu gosto muito de fazer igual eu estou mostrando aí, inclinado para a borda, tá? Eu gosto de inclinar ele mais para a borda, que eu pego o som do cone do alto-falante ali. Eu gosto muito desse posicionamento. Então, eu posiciono ele quase central, inclinado um pouquinho mais para a borda ali, tá? Eu gosto muito. Tem outra manha que eu uso muito também, inclusive eu até comprei um acessorinho aí, vamos ver se vai chegar aí, porque é bem legal, para mostrar nos próximos workshops, que é para fazer a microfonação Fredman. Não sei se vocês já ouviram falar, mas principalmente para gravar guitarra mais pesada, né? Guitarra com bastante distorção. Então é um clampzinho que deixa um microfone reto, deixa eu tentar deixar reto, e o outro microfone angulado igual a esse, né? E esse microfone tá as cápsulas bem coladas e você consegue posicionar no alto-falante onde você quer, somando o som dos dois microfones. No workshop que eu faço, né, de microfonação, é muito legal. E quem viu, cara, são muito boas, velho. O som fica muito legal, vocês vão curtir pra caramba. Pensa nisso, né? Um microfone reto e o outro anguladinho mais ou menos em 45. Procura também microfonação Fredman, que tem vários vídeos falando disso aí também, tá? O Tony está falando aqui, ó, faço algumas bandas de rock e gosto da captação com 2 mix nas guitarras, um no alto-falante e um na saída de ar, um na traseira da caixa. Olha que legal. Quando você coloca o microfone na saída de ar ou atrás da caixa, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com o cancelamento de fase quando o microfone está atrás, mas aí você só inverte a polaridade, tá tudo certo. Ou não, né? Vai lá, aperta, ficou bom, ficou ruim, você usa o que tiver, né? Mas ali ele pega frequências mais graves atrás, né, do alto-falante. E na saída de ar também. E se é uma banda que precisa muito peso, né, muito crunch, né, muito grave, né, aquele som de alto-falante mesmo, pesado, é uma boa dica, né, uma boa tática, né, somar o som desses dois microfones pode ser uma manha bem legal, tá? Um cara que manja muito de captação de alto-falante também, de ampli de guitarra, é um cara chamado Adair Dalfenbach. Ele não tá aqui, obviamente, não sei, ou às vezes ele tá, né? Mas se alguém tiver aqui conhece ele, fala que eu falei dele. Ele grava as melhores guitarras de metal que tem, tá? Então quem gosta aqui de gravar metal, vai atrás dele, que é bem legal, beleza? Aqui a gente já dá aquela felicidade no coração da gente quando a gente tem a possibilidade de ter vários microfones e captar vários sons diferentes em posicionamentos diferentes, né? E com tipos de microfones diferentes. Então aqui para você ter uma ideia, eu tenho um SM57, eu tenho um PGA57 e eu tenho um PGA27. Cada microfone pegando uma parte diferente do som e alto-falantes diferentes, tá? Por que alto-falantes diferentes também? Porque cada alto-falante ele muda conforme a fabricação, né? A fabricação soa diferente de cada microfone, de cada alto-falante e tudo mais. Então é interessante você conseguir, se você tiver vários microfones, colocar vários microfones em vários alto-falantes para você ter uma captação também de diferença dos alto-falantes também, além do posicionamento dos microfones. Tá? Descendo aqui mais um pouco, amplificador de guitarra também, agora nesse esquema de pendurado, né?
Às vezes a gente pega aqueles... A gente vê bastante isso, né? Eu pego, o cara enrola né, a alça aqui, né? O cabo na alça e solta o SM58, né? Aqui na frente com o microfone apontado para baixo, né? E aí ele tá captando o quê, gente? O chão, captando a reflexão, né? Tá pegando muito pouco som do alto-falante. Então, como eu falei para vocês, aqui o PGA 181, ele é side address, então a captação dele é lateral. Ah, mas Cadoc, ele é condensador, não fica ruim ao vivo. Não, ele é cardioide e tem esse anel lateral aqui, ó, que minimiza muito o som do palco. Pega bastante o som que vem na frente do alto-falante, tá? Então, é um microfone que estou usando do jeito certo, ok? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, vamos falar um pouco de captação estéreo e depois a gente entra na bateria com as dicas a milhão, né? Não sei se eu vou conseguir responder as perguntas dentro dessa hora, mas a gente vai tentando responder, tá? Marcelo entrando e tal. Depois eu vou voltando aqui e eu vou vendo as perguntas, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque o assunto é legal. Algumas microfonações de captação, né, de estéreo, né? Eu estou usando uma bateria aqui, mas é captação estéreo. Então você pode usar, como o Ingo perguntou lá atrás, para captação de plateia. Como o Tony falou, se ele podia usar o XY para captação também do coral. Então, olha aí, né? Então, com certeza você pode usar isso. Você pode usar para captação de orquestra, para naipe de metal, você pode usar para quarteto de cordas, né? Então tem várias captações que você pode fazer. Então pensa, captação em estéreo, eu usei a bateria só para exemplificar, mas é uma captação em estéreo, tá? Então essa super clássica, XY, né? Então você tem uma captação cardioide para esse lado e uma captação cardioide para esse outro lado, não tem segredo. Uma das captações que a gente já começa a mudar um pouco a figura, né? A captação nós, muito conhecida aí para quem faz principalmente captação de orquestra, uma captação muito interessante, tá? Que os microfones eles ficam abertos nesse ângulo aqui de 90 graus, tá? Então, qual que é a diferença que a gente vai mudando das captações daqui para frente? Pensa assim, tá? O XY, você tem a captação, obviamente, LR, mas você tem bastante corpo da bateria. Então, você tem bastante... a parte central, o meio da bateria, você pega bastante o som. O nós, o que ele faz? Ele já abre um pouco esse estéreo. Então, ele já tem um pouco menos do corpo, do meio da bateria, e abre um pouco mais o desenho estéreo. Né? Ali, respeitando algumas regras ali de posicionamento de 30 centímetros, mais ou menos entre a distância de uma cápsula e outra, e abrindo esse ângulo de 90 graus. Depois da OS, a gente tem a Orfit. A Orfit, ele já aumenta mais o ângulo de captação, ele vai para 110 graus de desenho estéreo. Então ele já abre mais ainda. A distância entre as cápsulas diminui, mas o desenho estéreo diminui. Ah, mas Cadoca, não dá para posicionar aqui, porque tem um conector. Puta, velho, coloca o microfone ao contrário. Põe um mais para cima. Põe conector L, sei lá. Vai montando os conectores aí. Mas dá o seu jeito, vai que funciona, tá? Então o Ortif é bem legal, ele abre mais ainda o desenho estéreo, tá? 110 graus ali, cardioide para cada lado, ok? E mais aberto o desenho estéreo ainda é o AB, né? Que você consegue, inclusive, quanto mais você distancia, mais você puxa, mais desenho estéreo você aumenta da bateria, né? Ou do que você está querendo captar, mas você começa a diminuir o baio, né? Lembra que eu falei lá do coral, que posiciona igual overhead, um aqui e o outro aqui? O que acontece? O meio você perde e você vai ganhando as extremidades. Se você quer abrir bastante o desenho estéreo do instrumento, perfeito. Se você quer aglutinar um pouco, ter um pouco mais também do meio, as outras acabam sendo um pouco mais interessantes. Beleza? Bom, passando um pouquinho mais adiante, a gente já começa a entrar num instrumento que é muito legal de trabalhar. Eu adoro trabalhar com captação de bateria, porque eu gosto de brincar, eu gosto de fazer várias coisas diferentes, tá? Então, aqui na realidade, a ideia é mostrar para vocês várias coisas diferentes na hora de fazer essa captação, tá? Aqui, Cadu, você falou diferente, a primeira foto que você põe é a mais clássica de todas, mas é a única, tá? Então aqui é a captação super clássica de microfonação de bateria. Você tem os microfones posicionados nas peças, né?
da bateria ali, fica todo mundo em close, tá tudo certo ali, né? Então, os microfones estão cada um próximo da sua pele e tá tudo certo. Coloca lá o estéreo do jeito que você quiser, XY, AB, Orfit, NOS, né? Aí você escolhe do jeito que você quiser a captação, mas são os microfones mais próximos às peças, tá? Quando eu falo de bateria, a gente também pode se remeter também à percussão, tá? Então aqui você pode pensar na percussão também, o tamborim, tantã, né? O pandeiro, o bacurinha, né? A galera lá de Salvador tá sabendo do bacurinha ali. Peraí. Tá certo, Tony. Eu acho que eu posso ter colocado errado ali. Depois eu arrumo. Obrigado aí pela dica. E eu coloquei Orfit e a verdade é Ortif, né? É ao contrário. O T tá no lugar do F ali, tá? Valeu, Tony. Valeu a dica aí. Obrigado a ajuda aí, tá? E agora a gente começa a brincar um pouco na microfonação de batera. Por quê? Porque o cara tem uma mina lá, tem uma produtora, tem um microfone só, tem dois. Então aqui algumas manhas bem interessantes para fazer algumas captações com poucos microfones. Então, por exemplo, uma bateria, ruinzinha essa bateria, né? E eu só tenho um microfone para posicionar na bateria, onde geralmente a galera coloca, coloca em cima, coloca não sei o que lá. A melhor microfonação que eu acho para um microfone é essa aqui. Eu acho ela perfeita. É um microfone, ele fica posicionado mais lá para o fundo, em cima do aro do bumbo, com a captação apontada para a caixa da bateria, tá? Ali é basicamente o melhor som da bateria, é onde o baterista está no lugar certo, onde o baterista toca, é o melhor som ali do som do meio da bateria. E por mágica não, né, obviamente, por causa da ciência, né, o som fica incrível nesse posicionamento. Então você tem tudo muito regulado, muito equilibrado. Som da caixa, som dos tambores, até os pratos vêm com uma qualidade muito boa, tá? Então ele fica posicionado no fundo da bateria, em cima do arinho aqui do fundo, com a cápsula apontada para a caixa da bateria, tá? Muito legal. Aí você pode ir mixando, olha que legal. Como é mixando? Tá muita caixa, então você pode tirar o microfone distante um pouco da caixa. Tá faltando bumbo, põe o microfone mais para baixo, passou mais o bumbo. E aí você pode ir mudando um pouco o desenho da captação também, mas mais ou menos o desenho padrão de captação é isso que eu falei para vocês, tá? O microfone. Ô, Cadoca, juntei uma grana, juntei uma graninha a mais, comprei 2 microfones. Onde eu posiciono os 2 microfones? A gente começa a brincar agora, a falar de Glyn Johns, que é um dos caras mais espetaculares aí, principalmente nesse fato de testar, né, microfonações diferentes e etc. Então aqui, por exemplo, num microfone eu vou posicionar ele apontado para a caixa da bateria, tá? Então, numa distância ali, não sei, da distância da caixa, 1,5 m, alguma coisa ali, você vai regulando também conforme a sua sala e conforme a sua necessidade, tá? Então, o que você vai fazer? Você tem esse microfone em cima da caixa, né, apontada para o centro da caixa, e você vai ter um outro microfone aqui atrás. Mas aqui atrás aonde, Cadoca? Aqui atrás. Quem puder me ver no meu desenho aqui, ou no meu quadrinho aqui atrás. Então, enquanto um microfone está apontado para a caixa, esse microfone ele fica aqui atrás da minha orelha, apontado para a caixa da bateria. E qual a distância certa? A mesma distância desse microfone de cima para a caixa tem que ser a mesma distância desse aqui também. Tá? Para você casar as fases dos 2 microfones na caixa da bateria. Então você vai ter uma soma da caixa da bateria. E o que é legal nessa microfonação? Como esse microfone está sendo posicionado atrás, né? O que acontece? Você consegue ter um som de bumbo que você não tinha antes em outras microfonações. Então é muito legal, tá? Então microfonado bem atrás, você acaba ganhando o som de bumbo, um som bem interessante. Então, galera, aproveita, essa live vai ficar salva aí no Facebook, depois eu subir no YouTube e tal. Então, essas dicas vão ficar tudo aí para vocês. Então é legal, fica aí, testa que você está em casa, no estúdio, testa que vocês vão ver que são dicas, umas manhas bem legais aí. Doquinha, juntei mais uma grana, comprei agora 3 mix. O que eu faço? Você vai pegar o mic e colocar no bumbo. Perfeito, mas
além do mic do bumbo, muda um pouco a figura do posicionamento. Então vamos lá. Então o microfone, o primeiro está igual, né? Posicionado, apontado para a caixa, em cima exatamente da caixa. O segundo mic, ele sai de trás. Por quê? Porque eu vou ter um mic para colocar no bumbo. Então ele vai para onde? Para a lateral da bateria. Por que para lateral? E por que a gente não faz simplesmente um over, né? Ou não faz um estéreo, gravação de cima? Pensa comigo. Se você coloca os dois microfones aqui em cima, você vai ter um som bem dos pratos, dos tambores, mas e os instrumentos que estão posicionados fisicamente mais abaixo? Por exemplo, aqui o surdo, o prato de condução. Então você acaba perdendo o som de algumas peças fundamentais da bateria. Então a gente posiciona esse microfone ao lado do surdo, tá? Formando exatamente o tamanho, o formato de um triângulo reto, com os catetos iguais. Mandando muita hoje para agora, né? Então é o seguinte, então você tem a mesma distância do microfone para a caixa, é a mesma distância que você vai ter da caixa para o microfone posicionado aqui no surdo, tá? Então essa distância tem que ser igual a essa distância. Perfeito. Matou. E o terceiro mic, onde você pode colocar na frente do bumbo, dentro do bumbo, né? Posicionado ali na frente da bateria. Se a bateria, se você sente que é um pouco mais de grave no bumbo, que é um pouco mais de definição, você pode colocar o microfone lá dentro. Se você quiser um microfone só para ganhar um pouco mais de ambiência ali perto do bumbo, você pode até colocar um microfone condensador, tá? Na frente da bateria ali para captar um som um pouco mais do som da bateria. Mas eu gosto do mic no bumbo mesmo, para pegar o som de bumbo, tá? Então fica essa mais uma dica para vocês aí também, certo? A galera me dando parabéns. Não sai não, Roberta. Fica aí, não dá parabéns agora não. Tem mais um tempinho aqui ainda. Já passei da hora, mas a gente vai ficando, né? Ninguém acha ruim, não. Só meu chefe acha ruim. Não sei se ele tá aqui ainda, mas o meu chefe, ele realmente acha ruim quando fica muito grande. Mas quando o assunto é bom e a gente vai desenvolvendo e tem bastante pergunta, né? A gente vai alongando um pouquinho mais. Então vamos lá. E agora, captação com 4 mics. 4 microfones, cara. O que eu faço? Gente, primeiro assim, eu faço até uma brincadeira nos meus workshops utilizando a microfonação não dá. A microfonação com os 4 microfones. O que eu faço? Eu pego 4 microfones de voz e faço a captação de uma bateria utilizando 4 microfones de voz. Então eu tenho lá para fazer, né, nos workshops. Eu uso um PGA 58, um PGA 57, eu uso um SM58 ou SM57 para fazer a bateria toda. Deixa eu só voltar no negócio aqui. Lembra que eu falei do kit, né? Lá no começo, falei de kit. Aqui é o kit de bateria. No kit Studio 4, lembra? 2 microfones PGA 181 e um microfone de bumbo. 52. Qual que está faltando? O 57. Exatamente ali. Mas pouca Docas já está com os microfones somando pra caramba o som da caixa. Você acha que precisa do PGA 57 na caixa? Muitas vezes, não. Eu, para ser bem sincero, dificilmente uso esse microfone na caixa, tá? Eu geralmente uso só os 3 microfones mesmo. E o 4 canal eu uso para fazer outras loucuras, né? Para captar ambiente. Você pode colocar outro microfone para captar o ambiente e tal. Mas se você está sentindo, ou é uma banda que pede para você ter um som mais de caixa, coloca o microfone na caixa. Ou alguma outra coisa, sei lá, algum efeito, né, não sei, um carrilhão numa percussão, né, sei lá, você pode colocar esse 4 microfone em outros instrumentos, mas a ideia é fazer esse lance assim, né? A Roberta perguntou aqui, o mic no surdo é apontado para onde? Deixa eu voltar aqui, Roberto. Aqui, ó, é apontado para a caixa também, tá? Então, a mesma distância o mic é apontado para a caixa, esse mic do surdo, ele também é apontado para a caixa, exatamente por causa dos cancelamentos e tudo mais, tá? Então, os 2 microfones ficam apontados para o mesmo local, tá? E, gente, não é para abrir o estéreo, tá? Isso aqui. É para você fazer a soma dos mics mesmo, tá? Não abram estéreo nos microfones. Tá? Então a ideia do 4 microfone pode ser para isso ou pode ser para outros instrumentos que você vai usar ali na hora. Ok? Gente, é isso aí.
Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Eu já respondi bastante coisa que estava aqui no quadradinho do lado, né, nas minhas perguntas aqui. Vocês querem saber de algum outro instrumento musical? Pergunta. Pode mandar as respostas aqui. Eu vou dar uma voltada agora nas perguntas anteriores, ver se eu deixei passar alguma coisa. Mas, de qualquer forma, seguem os meus contatos aí, tá? Tem o meu e-mail lá em cima, tem depois embaixo meu Instagram, que eu sempre posto coisas da Shure, e também tem o direct message, vocês podem mandar para mim mensagens, né, particular ali pelo direct, e meu WhatsApp embaixo, que também fica aberto para todo mundo. Fiquem à vontade aí, tá? A Roberta falou que imaginou, só para confirmar, valeu, é isso mesmo. Vamos dar uma voltada aqui, fazer mais uns 5 minutinhos aqui de perguntas, se tiver, tá? Não sei se a galera animou aí para mandar umas perguntas, mas se quiser mandar agora também, por favor, mandem agora e a gente já vai matando essas perguntas, até de outros instrumentos que eu não falei, tá? O Adriano falando que o suporte limita um pouco a movimentação, é isso, né? Lá do estúdio, o microfone pendurado em cima. Voz ao vivo, fale sobre o efeito proximidade, já falei, isso aqui já falei bastante, já respondi. Aqui o Ramon tá falando para eu falar um pouco sobre a linha CVO, que legal. O CVO é exatamente aquele microfone que eu usei lá no coral, que é um microfone condensador, né, de uma sensibilidade muito boa, e um microfone overhead, tá? Então é um microfone que você consegue pendurar lá na igreja acima do coral, né? Ou na igreja, ou no salão, etc. Eu vou tirar o compartilhamento aqui, vou ficar inteiro com vocês agora. Deixa eu parar aqui. Sou eu inteiro agora para responder as perguntas. E se tiver alguma pergunta lá da apresentação de slide, eu volto lá e coloco na apresentação de slides, tá? Então você vê esse microfone para fazer o overhead mesmo, né? Pendurado no teto para fazer a captação. Lembrando que a gente tem aquela regrinha lá que o ar quente sobe e o ar frio desce, né? Então fica bem imaginar que as vozes, geralmente o som tende a subir também, tá? Para viola caipira, eu uso o mesmo posicionamento, Claudinei, Jesus, Rosa. Sim, pode usar o mesmo posicionamento do que eu falei do violão. Ó, o Luke estava na live também. O Marcelo que entrou, mas já tinha entrado e falou para mim, eu já estava aqui antes. Tira os comentários da tela. Que comentário? Está na tela o comentário? Acho que não, né? Não sei. Ou tá falando para outra pessoa, não sei. Arrasta os comentários para a direita. O Alex. Beleza. Tá respondendo ali. Gente, eu esqueci do sorteio. Tá rolando um sorteio. Tem um link fixo aí que tá rolando, vai rolar um sorteio, acho que dia 24, tá? Então, segue lá. Não se esquecendo que aqui todo dia, às 2 horas da tarde, tem as lives, tá? Para variar, eu não tenho as lives de amanhã, mas amanhã quem vai falar é o Didier. Se alguém tiver aqui da Shure, pode até falar do lado, eu falo aqui depois. Depois, na quarta-feira, Fernando Fortes, mestre Fernando Fortes. Na quinta-feira, Fernanda Gereto, maravilhosa. E na sexta-feira, eu de novo. Tá? Já falei da nomenclatura, obrigado, Tony Rufino. Em relação à distância dos microfones, também depende da dinâmica do baterista e do som que você quer tirar, né? Se você quer tirar um som mais close mesmo, deixa mais próximo. Se quiser um som mais acústico, um som mais ambiente, você consegue afastar um pouco mais os microfones. Roberta, aqui posso usar o PGA 81? Eu não sei para o que você falou, mas, o Fábio, mas pode. Pode. Muito bom, muito bom. Galera falando que gostou. O Tuca agradecendo aí, sempre muito bom, top demais. Quando vamos saber quem ganhou o boné de sorteio? Tá chegando o sorteio ainda. Agradecendo a galera que aprendeu bastante. Galera agradecendo a Dilson por falando de show das minhas lives. Microfone e violão com 2 mix. E um detrás do violão para pegar a frequência mais baixa. Já fez assim, deu certo? Everton, nunca usei um microfone para pegar as frequências mais graves atrás. Geralmente eu coloco na frente mesmo, ali no bojo, pode ser um pouquinho mais para baixo, tá? Então eu costumo usar mais na frente. Atrás eu realmente nunca usei. Se você usou e ficou legal, manda aí pra gente que eu falo aqui, tá?
Vai ficar salvo assim, Roberta, fica tranquila. Uma harpa, caraca. Um derbeck e um ukulele. Quais mix devo usar? Pô, tá brincando, Deus. Pô, mas a harpa tem um negócio muito interessante. Você sabe que a harpa, a microfonação ideal para a harpa não é microfonar as cordas, é posicionar o microfone mais em diagonal para baixo, ali onde é o corpo da harpa, né? Onde sustentam as cordas. Né? Geralmente o microfone fica apontado ali para baixo. Né? Legal pra caramba. Vai ter a live lá também lá no perfil da Black Stage, não se esqueçam, muito legal, tem uma live às 17 horas, tá? O coral grande, tipo 50 vozes, o que você aconselha? Nossa, coral grande, 50 vozes. Cara, Roberta, tenta usar o máximo de microfones que você puder, assim. Pensa que quanto mais microfones você tem, menos volume você precisa dar. Se você não está fazendo mandando para o sistema de som, tudo bem, você pode até usar menos microfones. Mas se você vai abrir isso no sistema de som, o ideal é você ter o máximo de microfones que você puder. E ainda, se tiver no coral algumas pessoas mais que são principais, solistas e tudo mais, colocar microfones de mão, né? Microfones individuais, ou de mão, ou mesmo pedestal, mas microfones individuais para os solistas também é interessante, tá? Para não ter que aumentar tanto esse volume. Captação de bateria com 3 mic já foi. Muito obrigado. Valeu, Jonas, da Hoffman. O Nestor Lemos agradecendo. E é isso aí, galera. Ninguém tem mais perguntas. Então eu fico por aqui. Agradeço demais a presença de vocês. Não se esqueçam de todas as lives. Amanhã temos uma live com o Didier às 14 horas. Na quarta-feira com o Fernando Fortes às 14 horas também. Na quinta, Fernanda, né? Também falando sobre sistemas na medicina e tudo mais, que é bem legal esse tema, esse assunto, né? E também temos, na sexta-feira, eu volto aqui para vocês, tá? Para falar um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso do áudio, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu a presença de todos e até a próxima live.